Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Tigar 11. E pessoal, antes de começar o relatório, recomendo muito que vocês assistam a live que o gestor fez com o Baroni. Foi semana passada essa live. Eu tô gravando na semana do carnaval, mas esse vídeo tá saindo na semana do carnaval, então a live foi semana passada ou retrasada, agora eu não lembro. Que inclusive é referente a esse relatório que eu vou falar para vocês. Foi muito boa, uma live muito interessante, recomendo muito que vocês assistam. E só que a questão é a seguinte, pessoal, quem assiste os meus vídeos, principalmente os dois últimos, assim, em tese, vai surfar tranquilamente nessa live, porque muito das coisas que foram faladas eu expliquei no beabá aqui nos vídeos. Então, e assim, eu me orgulho muito dos últimos dois vídeos que eu fiz do Tigar, foram muito bons, assim, muito elogiados, inclusive, pelas pessoas, algumas pessoas que não tinham muita ideia de como funcionava esse fundo, e eu até volto a falar, né? Não é um fundo simples de entender, porque a parte de incorporação, ela não, de desenvolvimento, ela não é uma tarefa tão simples assim, só que eu trabalho com isso. Então, para mim, fica um pouco mais fácil, eu tento trazer de uma maneira mais tranquila para vocês. Falando sobre o relatório, eu vou pensar algumas coisas que eu vi da live que eu acho que vale a pena falar, mas eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Então vamos lá para o relatório gerencial de janeiro. Bom, vamos lá. Então, o relatório gerencial agora de janeiro. O fundo distribuiu R$ 1 por cota, eles estão mantendo esse guidance. Eu até comentei que eles poderiam baixar. Eu até achava que eles já iam baixar esse mês, mas não baixaram. Então conseguiram manter R$ 1. Mas provavelmente, até pelo último relatório, eles davam a entender que podem baixar para 90 centavos. Mas mesmo assim ainda dá um yield em relação à cota de 1,23 no mês. 15, quase 16%. Vamos pegar aqui quanto que está o Tigar hoje, né? Deixa eu ver aqui se algo... Ele valorizou bem nos últimos tempos aí, mas depois desvalorizou. Se a gente for pegar aqui no último mês, ele desvalorizou, caiu 7%, depois subiu quase 7%, devolveu, mas vocês vejam que a desvalorização dele é impressionante, né? 31%, mas claro que muito em função do preço do que ele tem distribuído, né? A grande parte das pessoas investem por causa da renda que ele paga nos meses. Mas continuando aqui, a parte da... Aqui é só algumas coisas do cenário macro que eu marquei aqui. A questão principalmente que aqui, acho que foi o primeiro fundo que fala sobre a inflação de janeiro, porque a inflação de janeiro, que foi de 0,16%, né, se a gente for pegar aqui a variação dos grupos, foi muito maior, só que o bônus por essa lei 10.438, que é sobre a geração de energia elétrica de Itaipu. Então, eles falam aqui, né, uma parte do resultado obtido com a comercialização de energia gerada deve ser repassada como benefícios aos consumidores no montante de benefício aí que deu quase 1,3 bi. Ou seja, fazendo com que a parte de energia não fosse tão impactada. Claro, meio que mascara a inflação. Tanto é que aqui eles já até citam a inflação da Ambima de fevereiro, 1,34. E a própria IPCA 15 fechou 1,2, se eu não me engano. Então a inflação de fevereiro vai vir para arrebentar. Aqui a questão de juros, né, que eles acreditam juros em 14,25. Mas, pessoal, vamos falar sobre os comentários do gestor? Opa, deixa eu... Aqui. Eles falam primeiro, falando sobre reforçam a manutenção da postura mais conservadora na distribuição de lucros da carteira, principalmente na parte de equity, voltada ao desenvolvimento imobiliário, conforme já descrito nos relatórios anteriores. Lembrando, pessoal, que o fundo, ele tem carteira, ele pega e investe o dinheiro, pega o dinheiro e investe em projetos, e esses projetos, em um certo momento, eles demandam investimento, que a gente chama da curva J, que é aquela curva onde tem um desembolso para depois o ativo pagar o que foi investido e gerar lucro. Mas a grande questão é a seguinte, pessoal, o fundo, ele tem grande parte da carteira dele hoje, e até na live foi comentado isso, que 80% dessa carteira de equity, basicamente, ela é uma carteira de equity madura, ou seja, não precisa mais de injeção de dinheiro. Agora é só quase que uma carteira de papel, ou seja, o fundo colhendo os recebíveis dessa carteira. Isso é bem interessante, porque isso diminui muito o risco, que é o risco de incorporação, o risco de desenvolvimento, e até na live ele explica os riscos, coisa que eu falei para vocês, e ele explica esses riscos, foi muito bacana isso. Mas de qualquer maneira, algo que pegou aqui
foi que o fundo ele tem 135 milhões, daquela parte que ainda precisa de investimento do fundo nos projetos, ele tem um desembolso nesses próximos 12 meses de 135 milhões. Só que o fundo hoje ele não tem esse dinheiro. E quer ver? Deixa eu ver onde que ele pega aqui, ó. Eu até vou pegar o informe mensal aqui, porque aqui acho que eles não mencionam o quanto que eles têm de caixa. Mas se a gente pegar o informe mensal aqui, pessoal, olha só que interessante. O fundo tem em disponibilidades 30 milhões. E aí que tá, isso foi levantado na live, algo que eu já tinha comentado com vocês antes também, e hoje ele deixou muito mais claro, no próprio relatório tá muito mais claro isso. Porque o fundo tem essa necessidade de 135 milhões. Somado com, então a gente sabe, o fundo não tem o caixa para isso, e eles colocam aqui, a gestão dispõe de alternativas com o uso de recursos provenientes de amortização mensal da carteira, aproximadamente de 5 milhões mensais, mas mesmo assim, se a gente for falar de 12, a gente está falando aí de 50 milhões, o que não daria ainda somado com o que o fundo tem de disponibilidades. E eles falam que eles têm possibilidade de venda de CRI. E aqui eles falam que tem uma parte tática, que são CRIs que somam 53 milhões, e a parte de carrego que soma 305 milhões. E aqui é até interessante que ele explicou na live, que é o seguinte, o fundo, ele capta o dinheiro na emissão, e esse dinheiro não fica todo em renda fixa. Ele tenta rentabilizar um pouco melhor essa carteira. Porque esse dinheiro que ele capta, ele não vai injetar tudo nos projetos. Porque ainda não tem projeto suficiente. Por exemplo, a última emissão foi acho que 400 ou 500 milhões. Ele não tem 500 milhões de projeto para investir tudo na hora. Então, ele vai investindo aos poucos e esse montante, uma parte fica de disponibilidade e outra parte ele compra o CRI. Ele compra o CRI por quê? Ele remunera a carteira com base nos juros e na correção. Só que aí que está o ponto. Essa questão, como o fundo negocia, e até o próprio, até que foi questionado nisso na live, ele não tem perda nesses CRIs porque ele vende pelo valor que ele investiu. Então o patrimônio não muda, ele só rentabilizou mais do que a renda fixa. Então ele tem possibilidade de vender ainda essa outra parte aqui de CRIs, que aí seria uma parte mais para carrego, mas ainda se ele precisar ele pode vender. Então ele tem recurso aí 358 milhões, o que dá tranquilamente para pagar isso daqui. Aí eles ainda falam outro ponto aqui que foi falado, que o fundo ainda detém 95 milhões alocados em fundos imobiliários, cuja liquidação não está prevista no curto prazo em função do cenário. E aqui, pessoal, outro ponto que foi levantado na live foi bem interessante. Porque se questionou, e o Baroni foi muito bem nesse ponto, principalmente dos fundos como o CPSH, o fundo de shopping da Capitânia, que muito se levantou na época do fundo ter participado da emissão, de ancorar esse fundo. E o próprio gestor, e isso eu falei para vocês no vídeo, que não foi ancoragem porque o gestor comprou no mercado secundário. Ele não participou da emissão. A grande questão é que foi muito coincidente, praticamente foi um mês antes ou um mês depois, mas se vocês baterem as datas, eu fiz isso, não deu, foi no mercado secundário. A grande questão que ainda me levanta a dúvida, e eles justificam o investimento tanto no MXRF quanto no CPSH, o fato de serem fundos bons, fundos líquidos, né? E ele até fala, por comprar no secundário, ele não consegue limpar o book de uma vez. Então, ele fez algumas compras ali, mas o que eu quero chegar ao ponto é o seguinte, e ainda que ainda me traz dúvida será que o CPSH seria a melhor opção para aquele momento? E ele até assume o erro. Na verdade, ele não teria como prever isso, porque ele comprou e logo depois os fundos começaram a desabar. E aí ele assume o erro, falando do time, né? Que o grande problema foi o time. E até ele falou um ponto que foi bem interessante, ele falou, olha, eu já fiz isso nas outras emissões e não teve problema nenhum. O problema foi que logo em seguida o mercado caiu. E como o mercado caiu, obviamente não deu resultado, as pessoas justificam. Quando tá tudo... Ele não falou isso, mas é o que eu interpreto, tá? Quando tá tudo muito bem, ninguém tá nem aí para nada. Quando dá problema, as pessoas começam a olhar. Mesmo que quando tá tudo bem, pode ter sido as piores barbaridades, mas trouxe resultado. Não estou falando que isso aconteceu com o Tigar. Mas as pessoas gostam de olhar só no defeito, né? Só quando dá problema. Claro que isso é o que dá audiência aqui no YouTube. Mas aí que tá, pessoal. Então, assim, minha única ressalva sobre isso será que não teriam fundos tão líquidos quanto o MXRF ou quanto o CPSH que trouxessem mais retorno para o fundo? E eu sempre falei para vocês, o MXRF dificilmente não é um fundo, ele é um fundo barato. Normalmente ele é um fundo caro na hora de comprar.
Então, isso eu questiono. É claro que eu sempre tento me colocar no lugar do gestor. Quais seriam as opções que ele tem? E por eu não ter vivido o outro lado, fica até difícil de falar isso. Eu nunca fui gestor de fundo. E até um dos pontos, até que a gente comentou no caso do XPML, né? É fácil ficar tirando aqui e não colocar a bunda na cadeira do gestor para saber o que ele tem de opção. É muito fácil sentado na frente do computador xingando aqui. Mas o que eu quero questionar é o seguinte: será que foram as melhores alocações? Então, mas acho que o ponto de você delegar e confiar na gestão, você tem que esperar e que ele tenha feito as melhores decisões para aquele momento. E assim, eu gostei bastante da live, recomendo muito que vocês assistam. E aqui eles falando sobre. Inclusive no vídeo passado eu falei bastante sobre, nos dois últimos vídeos falei bastante sobre a questão dos custos, o porquê que o Tigar teve que atuar com uma maneira mais conservadora, e isso inclusive ele comenta bastante na live. E aqui eles falando sobre o deságio patrimonial de 30%, que para mim é meio absurdo isso, mas é claro que, sempre lembrando que não é um fundo tão simples de você entender. Falando aqui que o rendimento esperado para o semestre é de R$ 1, ou seja, então provavelmente não teremos os 90 centavos. Vamos ver se eles vão conseguir manter o R$ 1 aí. Aí eles falam aqui, com relação aos resultados para 2025, o portfólio equity é de 1,7 bilhão de reais, distribuídos da seguinte forma: 300 milhões em urbanismo, 380 em incorporação e 386 milhões em multipropriedade. Lembrando, pessoal, que isso daqui não esse valor não vem todo para o fundo, ele não é que vai ser distribuído, porque tem a parte do principal, tem parte de lucro. Às vezes o Tigar ele não é 100% sócio de uma SPE, então tem outros atores aí no meio, mas é bem importante esse valor aqui. Então eles colocam: com isso projetamos um resultado caixa proveniente de todo o portfólio de equity de aproximadamente 228 milhões para o ano, o que é bastante coisa. Outra coisa, eles incluíram, e ele falou sobre isso na live, né? Incluiu sobre a inadimplência, porque a questão é a seguinte, pessoal: para quem assiste o vídeo do KCRE, essa questão da inadimplência para esse tipo de negócio é muito grande, porque você tem uma carteira enorme, você tem diversos devedores, e qual é a inadimplência disso? E o Tigar não chegou a mostrar, e eles incluíram, e ele fala na live que foi pedido de cotista para incluir isso, né? Estou falando aqui sobre alguns projetos, né? E aqui olha só que interessante, pessoal, aqui o histórico Cipasa, né, teve 12 milhões de VGV, parte de histórico de venda, bem bacana, incorporação aqui a inadimplência de incorporação de 2,80%, que é baixíssimo. Pessoal, olha só, eu trabalho com incorporação, 2,8% num tamanho que é o Tigar, é baixíssima a taxa de inadimplência, e num cenário que a gente está hoje, de taxa de juros alta. Então foi na parte de multipropriedade, também teve 4,73, é um pouquinho mais alto multipropriedade, mas é normal até pelo perfil desse ativo, ele é um pouco diferente de incorporação, então é até normal, mas mesmo assim muito baixo, é menos de 5%, tranquilo. Aqui é na diferença de multipropriedade, né? Ela já chegou a ser quase 10%, mas vem muito tranquila. E sobre a carteira de crédito, que lembrando, pessoal, que o Tigar, por mais que seja desenvolvimento, ele é um fundo híbrido, então não tem problema nenhum ele investir em crédito, até para poder remunerar melhor o dinheiro do cotista. Aqui ele falando das compras, né? Ele comprou 7,79 milhões, sendo duas séries, uma IPCA mais 8, outra IPCA mais 17,36. Aqui falando sobre alguns casos de alguns problemas, possíveis problemas, CRI New York, que teve o cronograma de recebimento. Ele fala aqui, ó: devido a um atraso na conclusão da obra do empreendimento, que durou um pouco mais do que previsto, impactou no cronograma de recebimento dos recursos provenientes do desligamento bancário. Se vocês lembrarem, eu expliquei o que é o desligamento bancário, é quando o banco assume a obra e paga todo o recurso para o incorporador. As pessoas financiam pelo banco e o recurso total da obra é passado para o incorporador. E esse momento só acontece quando ou a obra tem o habite-se, por exemplo, quando ele está liberado pelo órgão público para poder ser habitado, e aí sem o habite-se não tem como ter o desligamento bancário. Falando, é importante destacar que o habite-se foi obtido em dezembro desse prédio aqui, né? Desse empreendimento, CRI New York, e a verbação da matrícula está prevista para fevereiro, que permitirá o início do desligamento bancário. A operação conta com LTV inferior a 60%, ou seja, uma garantia robusta. E no outro caso, um outro CRI, aí, o GVI, deliberou um prazo de prorrogação de waiver
para o pagamento de amortização até junho deste ano. Então eles seguem acompanhando aí, inclusive o Gramado Parques, eles citam algumas coisas aqui. Primeira vez que eu vejo eles falando sobre alguns problemas de carteira de CI, mas pelo visto, assim, não é nenhuma inadimplência, tá? É só alguns desenquadramentos que podem virar inadimplência. A gente vê aqui os dados gerenciais do fundo, o yield subiu bastante, mas muito em função do preço da cota. Aqui ele começou a ter uma inflexão aqui, né? Liquidez do fundo excepcional. Dados gerenciais, lembrando que o fundo não cobrou taxa de performance. Total de ativos 222. E aqui, pessoal, eu sempre falo, né, que é um fundo que você tem que confiar na gestora, porque não tem como você avaliar projeto por projeto. Você não tem como entrar em cada um. Sim, é muita coisa, é muita coisa. E assim, e a live foi muito bacana, porque ele fala sobre a questão do patrimônio líquido, porque que o patrimônio líquido ele altera bastante no final do ano. E eu já expliquei isso para vocês, a questão da escadinha. Ele é... porque eles fazem a contabilização mensal de todas as SPS, mas no final do ano que eles consolidam isso. Por isso que tem esses solavancos, né? Eles não fazem a questão de desembolso, porque você tem desembolso nas SPS diferentes meses. Se você fosse computar isso toda vez no patrimônio líquido, o patrimônio líquido ia oscilar pra caramba. E precisa ter uma empresa auditando isso. Então, no final do ano, quando tem a auditoria externa, eles acabam fazendo tudo isso de uma vez, por isso que dá esse solavanco. Foi bem bacana a live. Não deixem de assistir até para prestigiar o Baroni e, pessoal, me ajudem, eu quero fazer live com o Baroni. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.